Você é do tipo de professor que gosta de deixar o aluno com dor, cheio de calo no dedo de tanto copiar? Talvez esse vídeo seja pra você. Um dia desses eu estava na fila de um banco, ali rodeada de várias professoras da mesma escola que eu, quando uma delas começou a se gabar falando desse jeito. Nossa, os meus alunos são cheios de calos nas mãos. Eu encho o quadro e apago umas 8 vezes por dia. Eles copiam. A mão deles tá cheia de calos, é toda dolorida. Na mente daquela professora, ela estava fazendo com que os seus alunos chegassem ao máximo da inteligência deles, quando na verdade ela só estava ensinando para aquela criança que a escola é chata e pior, relacionando a escola a uma dor muito grande. E eu sinceramente fiquei pensando, nossa, que prazer que essa professora tem em deixar uma criança sentir tanta dor. Parece uma pessoa um tanto masoquista. Não é de hoje que os professores acham que quanto mais você copiar tanto do livro quanto do quadro, mais o aluno vai ser inteligente, mais ele vai aprender a ler e escrever. Não é à toa que as nossas memórias quando a gente era criança, lá nos anos 90, anos 2000, é de copiar até o dedo doer. Inclusive eu tenho esses 2 dedos tortos virados para a esquerda de tanto ter copiado no quadro. Muitos calos nas mãos, mão doendo, chegava em casa, chorava para fazer o para casa, por quê? A professora copiava. E essa era a interpretação da época. Mas infelizmente, quando a gente vê, hoje em dia os professores ainda continuam pensando dessa forma. Mas espera aí, o tempo mudou, a sociedade mudou, as técnicas, o jeito de ensinar e aprender mudaram. Isso não faz sentido. Quando a gente pensa na cópia como algo relacionado à inteligência, a primeira coisa que me vem à mente são os escribas. Lá de antigamente, já tinha isso na época de Jesus, mas isso aconteceu de uma forma muito maior na Idade Média, quando os monges ali, as pessoas que tinham acesso ao conhecimento, tinham que copiar várias e várias vezes a Bíblia, não necessariamente lendo, para que todos tivessem acesso. E por que isso acontecia? Porque não tinha gráfica, porque não tinha como imprimir uma série de livros ou uma série de Bíblias para as pessoas lerem. Então você só tinha como ter uma cópia, uma versão daquele livro, seja a Bíblia ou seja outro livro, se você copiasse do livro original para uma folha em branco. E ali você passava horas e horas e dias e semanas e meses copiando para ter uma versão desse livro. Aí se vem aquela história, nossa, então esses caras eram muito inteligentes, mas é como eu disse, eles não necessariamente liam, eles só copiavam. Se copiar de forma excessiva fosse tão bom assim para a educação, todas as escolas de grande renome ou países que têm excelentes desempenhos na educação teriam sim uma alta taxa de cópia. Então, quando a gente avalia artigos e estudos feitos há muitas décadas, a gente entende que isso já foi refutado há muito tempo. Martin Carnoy é um economista americano que fez estudo em várias escolas de vários países, inclusive Cuba e Brasil. Apesar dos vários problemas que nós temos em Cuba, uma coisa a gente não pode negar, que lá tem uma alta taxa de alfabetização. O que esse economista percebeu é que Cuba tinha um excelente desempenho na alfabetização, mas as crianças cubanas copiavam 3 vezes menos do que no Brasil. Engraçado, né? Porque se fosse para copiar e aprender, o Brasil devia estar na frente de Cuba. Outro país que a gente aprende muito é a Finlândia, já que a Finlândia é um dos países com maior taxa de alfabetização em todo o mundo. Praticamente não existem analfabetos na Finlândia. E lá se copia muito pouco. Inclusive, eles mesclam muito os livros e cadernos, etc., principalmente com materiais digitais, acesso a notebooks, internet, tablet, etc., que fazem com que os alunos copiem muito menos do que no Brasil. Mas, apesar disso, a taxa de alfabetização está lá em cima. Isso, mais uma vez, nos faz pensar, se copiar muito fosse sinônimo de aprendizado, o Brasil deveria estar muito melhor do que a Finlândia. Em 2008, teve uma pesquisa do Bolsa Alfabetização, lá em São Paulo, com mais de 3.000 universitários de pedagogia e letras, e eles perceberam que esses professores, eles faziam da aula a coisa mais maçante possível, fazendo com que os alunos copiassem muito. E eles perceberam que essas crianças que eram alfabetizadas dessa forma, elas se tornavam pessoas assim, que não progrediam tanto que poderiam progredir, porque na verdade, quando elas iam copiar do quadro, elas pulavam, espaçavam palavras, esqueciam de letras, daqui a pouco já estava tudo perdido, já não voltava mais, não sabia mais onde estava. Ou seja, a cópia não ajudava a alfabetizar aquela criança. É só a gente pensar dessa forma. Imagina que você vai estudar russo e você não sabe nada de russo. E a gente sabe que até o alfabeto russo é diferente do nosso. Mas chega lá você na sua primeira aula e o professor, ele começa a copiar um monte de letras no quadro. Só que você não é fluente em russo, você não sabe nada, nem uma letra, e você pega seu caderno e começa a copiar. Na outra aula, mesma coisa, o professor chega, copia no quadro, lê um monte de coisa em russo, copia, e você tá
vou copiar também. Daqui a pouco se passaram 6 meses. Quando você olha para o seu caderno, ele tá todo cheio de letras russas. Seu caderno impecável. Quem olhar para você vai ficar parecendo que você já sabe falar fluente, porque você copiou e muito, várias vezes, as palavras que o professor passou no quadro, certo? Só que o que adianta você copiar o símbolo que tá lá no quadro se você não sabe o significado dele? O que adianta você copiar a letra que o professor tá passando ali, que ele sabe o que é, mas você não, porque você não é alfabetizado em russo, e você tentar ler dizendo que você não sabe nem o som daquilo? Você saberia o som dessa letra aqui, por exemplo? Ou dessa? Ou dessa? Não. Simplesmente copiar essas letras num caderno, num quadro, numa parede, qualquer lugar, vai te fazer aprender russo? Não vai, né? E é por isso que a Cláudia Molinari e a Mirta Castedo diz que a escrita, a cópia, ela só é válida, só é efetiva na educação caso isso tenha algum sentido prático na hora de fazer os exercícios. Então, se, por exemplo, o professor passar um texto e esse texto tiver um título, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, e ele pedir pro aluno, olha, me digam onde tá o título, e o aluno identificar, e começar a contar ali as palavras e ensinar as letras e as sílabas, e os fonemas de cada letra, e o fonema de cada sílaba, e associar o chá com CHA, o pé com PE, aí talvez o aluno consiga realmente associar essa cópia que ele está fazendo do quadro na alfabetização. Mas isso eu sei que está muito, muito, muito longe daquilo que acontece nas salas, porque a maior parte das vezes, quando o professor passa uma coisa para copiar no quadro, é para que todo mundo copie exaustivamente. Copiar não é de todo ruim. Se você for pensar na cópia como um sistema de melhorar a sua caligrafia, talvez, ou até mesmo de fazer com que você tenha uma percepção espacial do seu caderno, ok, mas isso não é o método mais eficaz para alfabetizar. Sabe o que tá na hora? Tá na hora da gente aprender novos métodos de alfabetização. Talvez seja por causa disso que a maioria dos alunos não gostam da escola, porque eles estão presos em metodologias que os professores propõem, que são lá do século XVIII, século XIX ou antes. A gente precisa adequar os métodos de ensino aos alunos que nós temos hoje. Claro que a gente não vai fazer da nossa aula também um circo, mas a gente precisa sim evoluir, deixar esses métodos antigos para trás, os que não fazem tanto sentido, começar a agir de acordo com professores do século XXI.